5 tópicos relevantes sobre métodos ágeis. A ideia aqui foi trazer e consolidar em um webinar só, em uma live só, 5 temas que acaba que eu recebo muito questionamento, muita pergunta sobre. Bom, antes de entrar nisso, para quem não me conhece, sou Roberto Brasileiro, fundador e trainer, né? Estou me auto-titulando trainer aí no métodoagil.com, né? Tenho alguns cursos online, alguns cursos presenciais, mas migrando bem para a plataforma online agora, principalmente com métricas para otimizagens online. Bom, estou aí no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Quem não segue, dá uma força lá, segue, dá o like, curte e comenta, compartilha as postagens. A ideia das redes sociais não é apenas promover curso, essas coisas, e sim promover conteúdo. Por que 5 tópicos em só um webinar, né? Aquilo que eu já comecei falando, né? Eu recebo vários questionamentos, várias perguntas, vários comentários, enfim, vários e-mails, várias coisas, com as mais diversas dúvidas e pedidos de dica, de ajuda, enfim, várias coisas, né? E, na verdade, a gente, vamos falar assim, consolidou os 5 principais, assim, os 5 que eu considero mais relevantes, né? Para a gente falar em um webinar só, em uma tacada só. Tá? A primeira pergunta que a gente vai responder hoje é essa aí, né? Quais os benefícios das empresas ao adotarem os métodos ágeis, né? Quais são os benefícios? O que uma empresa ganha adotando o método ágil? Eu sei que tem muita gente que responde isso. Se jogar no Google e benefícios dos métodos ágeis, você vai achar 1 milhão de benefícios. Se você colocar em inglês, você vai achar 2 milhões de benefícios, né? Você vai achar muito benefício. É muito fácil a gente materializar quais são os benefícios dos métodos ágeis para uma empresa, né? Só que eu vejo muito que a gente fala, pô, vai ganhar autonomia, vai ganhar auto-organização, enfim, vai ganhar um monte de vamos falar assim, um monte de característica, que eu acredito que isso, na verdade, potencializa a metodologia ágil. Na verdade, não são benefícios diretos da metodologia ágil. Eu vejo benefício do ponto de vista de uma empresa, quando de uma corporação, quando ela efetivamente ganha com aquilo. Né? Ganha o quê? Dinheiro com aquilo, porque ela efetivamente faz a diferença para o dia a dia dela, é isso, em termos práticos, é isso. Obviamente, toda empresa tem um propósito, tem um propósito de impactar o mundo, enfim, tem vários tipos de maneira de a gente entender como a empresa gera impacto, mas, em termos práticos, para uma empresa, na verdade, é dinheiro. O que ela vai gerar. Pô, será que se eu colocar, se você chegar aí no diretor da sua empresa, no dono da sua empresa, e falar com ele, pô, vamos usar a método ágil, não sei o que, a pergunta que vai ficar na cabeça dele, ele pode não te fazer, mas a pergunta que vai ficar na cabeça dele tá, beleza, mas quanto que a gente ganha com isso aí, né? Onde que eu ganho? Entendi que eu resolvo esse problema, mas e aí? E a gente vai ganhar o quê? Né? Na verdade, é isso. E eu estou trazendo essa resposta aqui hoje. A ideia aqui, qual é o benefício? Quais os benefícios das empresas adotarem métodos ágeis? Então, na verdade, a gente sai de um ponto central que isso vai impactar a empresa quase como um todo. Né? Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que entender que a gente está vivendo na era da imprevisibilidade. Né? É a era da imprevisibilidade. Né? Muita gente chama essa era como a era da complexidade. Né? A gente está num mundo muito complexo, as coisas são muito difíceis, a gente não consegue prever as coisas. Né? Empresas hoje nascem e morrem em um dia. Né? De manhã existe uma empresa, de noite ela é uma big empresa, no outro dia já não existe mais. Então, hoje o mercado, as coisas, as informações são muito imprevisíveis. Então, a gente vive a era da imprevisibilidade. Né? É muito difícil a gente prever qual é o próximo passo que a gente vai dar, a gente prever qual é a próxima funcionalidade que a gente vai entregar, a gente prever quanto tempo que a gente gasta para fazer tal coisa, porque as coisas mudam o tempo inteiro. É a era da imprevisibilidade. Então, a gente cada vez mais erra nos nossos planejamentos. Isso é uma verdade, isso é um fato. Cada vez mais as empresas erram nos planejamentos que elas criam. Cada vez mais. Isso é muito comum e isso não é ruim. Tá? Isso não é ruim, isso é positivo, na verdade. Só que o que muda, o que diferencia uma empresa, por exemplo, que vai destacar de uma empresa que não destaca muito, na verdade, é a habilidade dela de se adaptar às mudanças. Né? E quando a gente fala de habilidade de se adaptar às mudanças, a gente está falando que as empresas precisam ter o quê? Elas precisam ter agilidade.
né? E aí a agilidade aqui, o brasileiro está falando que tem que ter, toda empresa tem que ter método ágil. Não estou falando aqui de agilidade de métodos ágeis, né? Eu estou falando agilidade, né? Se você for olhar a definição de agilidade, é a habilidade que você tem de mudar de direção, né? A facilidade que você tem de mudar de direção. Para quem não sabe, né, manifesto ágil é ágil por causa disso, né? Vem por causa de, se chamar, para quem não sabe, inicialmente o nome era, se não me engano, era métodos leves, algo do tipo, era até conhecido assim antigamente, né? Antes de se ter o manifesto ágil. Então, o manifesto ágil ele é criado como manifesto ágil justamente por causa da palavra agilidade, né? Ser ágil é ter a habilidade de mudar de direção com muita facilidade, sem perder o quê? Velocidade, sem perder a entrega, sem perder consistência, né? Então, as empresas cada vez mais precisam ter mais agilidade, né? Elas precisam cada vez mais saber mudar a direção cada vez mais rápido, cada vez mais com maior facilidade, né? E como que isso acontece? Isso acontece com esse desenho tá aqui, não é simplesmente decorativo, mas isso acontece com o quê? Ciclos curtos, né? Ou seja, a cada ciclo que eu tenho aqui, eu faço uma entrega, recebo um feedback que alimenta o ciclo da frente, eu aprendo com esse feedback, faço de novo, vou para frente, recebo outro feedback e vou o quê? Evoluindo, vou aprendendo com as coisas que eu tenho. Na verdade, a cada aprendizado aqui, cada aprendizado de um ciclo curto de entrega que você tem, não só de projeto, tá? Não só de projeto, como qualquer outra coisa. Você pode ter agilidade com métodos ágeis, por exemplo. Hoje está muito difundido, por exemplo, dentro do RH, né? Você pode ter em todas as áreas. O OKR, por exemplo, é um grande exemplo, né? Onde todo mundo tem ciclos curtos, semanais, às vezes, onde as pessoas vão acompanhando, tem que aprender, muda o que resulte que a gente quer fazer, vamos calibrar de novo, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo. Ou seja, esse feedback, ele faz o quê? Faz a gente mudar de direção e adaptar de uma maneira cada vez mais rápido e mais fácil a mudança, né? E tem uma frase, né? Uma frase do Stephen Hawking que ela materializa, na verdade, todo o grande benefício que a agilidade traz para qualquer empresa, né? Que é essa aqui, né? Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, né? O Stephen Hawking, ele fala isso. Então, ou seja, na verdade, o grande benefício por trás ali de metodologia ágil que vai trazer para dentro de uma empresa, que vai trazer para dentro de uma companhia ou de uma corporação, é a própria agilidade, né? Mas a gente vai ter autonomia, as pessoas vão ficar mais engajadas, a gente vai pensar mais em pessoas, a gente tem que ter times. Sim, a gente tem que ter um monte de coisa, né? Mas isso tudo que tem em volta, simplesmente são potencializadores da agilidade, da capacidade, né, como disse aqui o Stephen Hawking, de adaptar a mudança, a habilidade de adaptar a mudança rapidamente, de mudar de direção rapidamente. Para o quê? Para você não perder tanto no mercado. O mercado hoje é muito dinâmico, né? As transformações digitais que acontecem no Brasil afora, no mundo afora hoje, né? Ela vem muito da questão de adaptar a mudança. As pessoas hoje querem o quê? Querem processos mais enxutos, querem menos silos, querem respostas mais rápidas às mudanças. Por quê? Porque tem um monte de empresa que está crescendo e ganhando mercado muito rápido. Por quê? Porque essas empresas são muito mais ágeis do que as outras, né? Então, basicamente, o grande lance por trás, o grande benefício por trás de métodos ágeis para uma empresa, para uma corporação, para um time, né, para uma unidade de negócio, sei lá, qualquer coisa que seja, é trazer agilidade. Isso é o principal benefício. Através desse benefício, você vai ter vários outros benefícios. Você vai ter engajamento das pessoas, você vai ter as pessoas com autonomia, você vai ter as pessoas auto-organizadas, você vai ter maior rentabilidade, você vai ter maior aumento de lucro, você vai ter maior taxa de conversão, você vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque você está respondendo cada vez melhor às mudanças que estão acontecendo no seu mercado, no seu dia a dia. Então, é o grande benefício que a gente tem aí por trás de métodos ágeis, né? Então, para a gente sumarizar e fechar essa primeira resposta, que é o principal benefício dos métodos ágeis, que os métodos ágeis entregam, é a capacidade de mudança. Não tem outro... mas tem vários, tem 200 impulsionadores
de capacidade de mudança. Né? Hoje, se a gente for olhar um pouco para o mercado, vamos falar assim, tradicional, e aí eu não estou falando que o mercado tradicional é ruim, nem vou falar isso, não é isso não, mas o mercado tradicional de desenvolvimento de software, de produto, por exemplo, ele parte de uma premissa onde você tem um plano muito detalhado e você tem que fazer aquele plano acontecer. Essa é a grande diferença. Quando a gente está falando de metodologia, a gente está falando o seguinte: eu tenho que descobrir o que vai acontecer. Como que eu descubro? Fazendo. Não tem outra maneira de eu descobrir fazendo. Não tem outra. A melhor maneira de você acertar em cheio o que você quer fazer, um produto, uma entrega, o valor de negócio, qualquer coisa que seja, é fazendo e aprendendo ao longo do tempo como aquilo deve ser construído. E não tentando prever como aquilo vai ser. Por quê? Porque a gente está na era da previsibilidade, a gente está na era da complexidade, né? A complexidade é muito do ponto de é complexo a gente prever as coisas, é complexo a gente entender a relação de causa e efeito, ela não é mais linear, ela na verdade nunca foi, agora está muito menos agora, né? Não é porque A acontece A que B vai ser a consequência, a gente não sabe. Né? Então, basicamente é isso, a gente está na era da imprevisibilidade, então o principal benefício que os métodos ágeis entregam é a capacidade de mudança. Isso aí não tem jeito, tá? Essa é, sem dúvida nenhuma, o top one benefício é esse aqui. Os demais, igual eu já falei, a motivação e o engajamento, elas vão impulsionar essa capacidade de mudança. Como os métodos ágeis podem impulsionar a sua carreira? Né? Essa aqui talvez seja a pergunta mais relevante e que poucas pessoas têm um olhar diferenciado para ela. E eu vou trazer aqui, na verdade, como eu enxergo e como que eu sei, como que eu acho e acredito que os métodos ágeis podem impulsionar a sua carreira. Tá? Então, para começar, a gente tem que falar o seguinte. Né? Hoje, a gente tem um crescimento exponencial de metodologia ágil. É exponencial. Todo lugar, na padaria aqui na frente da minha casa, com certeza deve ter alguém lá falando de metodologia ágil. Em todo lugar tem gente falando de metodologia ágil, alguma prática ágil, alguma coisa. Nem que seja falando mal, mas tem. Então, o crescimento é exponencial. Com a questão de transformação digital, com a questão de transformações, cada vez maior é. Né? E com o crescimento exponencial das metodologias ágeis, o que costuma acontecer? O que acontece? Né? Consequentemente, a procura por profissionais, entre aspas, ágeis, também é algo que está em crescente exponencial. Então, é muito comum. Se você abrir o LinkedIn aí agora, falar no menu vagas, vai ter vaga de Agile Coach, vai ter vaga de Scrum Master, Agile Master, Product Owner, desenvolvedor ágil, vai ter um monte de coisa. Agora os nomes já estão até mudando, né? Enfim, vai ter vaga para todo lado. Então, isso disparou uma terceira coisa, que é isso aqui, a corrida da certificação. Né? Então, hoje, se você entrar no LinkedIn, eu entro no LinkedIn diariamente, no mínimo 2 ou 3 vezes por dia, e é muito comum, toda vez que eu entrar, eu ver alguém colocando a imagem de um certificado lá. Não estou falando que certificação é ruim, pelo contrário, é bom. Tá? É bom, né? Mas a certificação, a busca pela certificação ou a busca por fazer todos os workshops possíveis que existem no mundo, ou todas as certificações que existem no mundo, por exemplo, eu conheço pessoas que têm 15 certificações, né? Né? Só de SM o cara tem 6. Então, assim, todo mundo tem... É bom, por quê? Porque o processo da certificação, ele gera muito aprendizado, ele gera um estudo, ele gera base teórica, ele vai te dar uma base teórica muito, muito legal, né? Mas a certificação por si só não vai impulsionar a sua carreira, né? Eu sei que lá na vaga de emprego da empresa XPTO vai ter, preferencialmente, se tiver certificação. Lógico, isso sempre existiu. Né? Isso existiu para gerente de projeto com PMP, isso existiu para ISO, não sei das contas, para engenharia, para médico existe, um monte de coisa existe. Isso existe, isso é normal. Né? A gente que hoje está criando um mito com isso, porque tem que se certificar e tal. Na verdade, assim, é legal você se certificar, porque você vai ter ali a comprovação de que você estudou, que você ganhou um conhecimento com aquilo. Isso é legal. Mas não é isso que vai impulsionar a sua carreira, até porque todo mundo tem todas as certificações hoje. Né? Então, todo mundo é igual. Né? Então, a gente pode começar a partir desse princípio. Sei lá, vou chutar.
Se bobear hoje 30%, 40% do mercado, vamos falar assim, de gerentes de projeto do Brasil, deve ser certificado em Agile, se não for mais. Eu não sei, não tenho essa informação, não chute. Mas muita gente é, e se não for, elas vão se tornar. Né? Por quê? Porque as certificações Agile, além de tudo, elas são fáceis de ser tiradas. Né? Então, elas não são difíceis. Convenhamos, elas não são difíceis. Você faz um curso de 2 dias, depois faz uma prova e passa. Né? Algumas contas da Scrum.org eu respeito mais. Por quê? Porque ela é sim mais difícil. Ela é mais complicada, a PSM2, a PSM3. Para você chegar num nível desse, realmente você vai ter que... Porque não são mais questões de múltipla escolha, são questões dissertativas. Né? Então, é mais complicado, é mais complexo você comprovar em palavras. Enfim, né? Então, a certificação ela não vai impulsionar a sua carreira. Se você acredita que, pô, vou tirar todas as certificações possíveis, isso aqui vai me ajudar na minha carreira, vai ajudar no seu aprendizado, tá? Impulsionar a sua carreira não vai. Existe só uma coisa que impulsiona a sua carreira. Uma coisa, em qualquer área de negócio. Em qualquer. E esse negócio é isso aqui, ó, resultado, tá? Resultado é o que impulsiona a sua carreira. Não existe mágica, tá? Resultado é o que impulsiona a sua carreira, tá? Não tem jeito, é isso que vai dar visibilidade para sua carreira, é isso que vai te colocar como referência para o seu time, né? O resultado é o que vai gerar, o que vai impulsionar. E aí você deve estar pensando, pô, mas tá, e aí, onde que entra o método ágil nisso? Né? Só que é resultado, e aí a gente vem com um detalhe, só para vocês entenderem um pouquinho. Resultado, ele só existe com uma coisa, tá? Só existe. As pessoas que têm resultado no mundo, tá? Obviamente a gente deve ter exceções, mas a grande maioria são pessoas que tiveram a atitude de fazer alguma coisa ou de encarar alguma coisa diferente. Então, a atitude vai gerar resultado, que vai gerar experiência, que vai gerar um monte de coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você quer ser um Scrum Master, se você quer ser um Agile Coach, qualquer coisa que seja, né? E vá, estou procurando aqui uma vaga, porque minha empresa não tem, porque o mindset da minha empresa é diferente, que não quer fazer, tem vários problemas, ninguém me escuta, aquele monte de coisa. Né? Você, em vez de procurar um outro lugar para trabalhar, obviamente você pode fazer isso, né? Não estou falando que você não deve, tá? Mas não é mudar de lugar de trabalho que vai você ter campo de jogo para atuar como um Scrum Master, como um Agile Coach, como um Agile Master, como qualquer coisa que seja Agile, tá? O que vai fazer você fazer isso é a sua atitude. Por quê? Porque uma empresa que tem uma vaga de Scrum Master, ela enfrenta os mesmos problemas de uma empresa que não tem uma vaga de Scrum Master. Exatamente isso, tá? Se ninguém te contou isso, a realidade é essa, os problemas são os mesmos. O que muda são as atitudes que a gente tem frente a esses problemas. Né? Então, por exemplo, né, obviamente, se você for para uma empresa que está pensando em mudar para a metodologia ágil, está adotando, obviamente, a abertura é maior. Né? Mas o que vai mudar, de novo, o que vai fazer diferença é a atitude frente aos problemas que você tem, o mindset que você tem para enfrentar esses problemas. E o que eu estou querendo instigar aqui, o que eu estou querendo te mostrar como que você vai impulsionar a sua carreira? Você vai impulsionar a sua carreira mudando a sua atitude frente aos problemas que você enfrenta hoje, independente da empresa onde você trabalha, se ela é ágil ou não é. Tá? É assim que funciona. Você tem um problema lá de escopo, então enfrenta esse problema com um mindset ágil. Vou pensar aqui, escopo, vamos negociar o escopo, vamos simplificar o escopo, vamos fatiar esse escopo, vamos fazer uma gestão de escopo diferenciada, né? Por que a gente não pode priorizar por valor de negócio? Sei lá, você tem que ter a atitude de fazer diferente. Essa atitude de fazer diferente, de fazer com esse diferente é o mindset ágil, com as práticas ágeis, que você, por exemplo, vai aprender na sua certificação, no seu estudo de certificação, ou vai aprender no blog do metodoagil.com, por exemplo, em vários outros blogs que a gente tem no Brasil que são muito bons, vários outros lugares. Ou seja, a atitude frente aos problemas que você tem é que vai fazer você gerar resultado. Muitas das vezes as pessoas acreditam que a certificação vai ajudar, só a certificação, por exemplo, vai ajudar a pessoa a ter resultado. Na verdade, o que vai fazer é a atitude
mas as ferramentas corretas. E aí é que vem, né? A grande dificuldade, às vezes, das pessoas é de encontrar qual é a ferramenta correta para aquele determinado problema. E aí tem os blogs, tem os vídeos, tem um monte de gente, como eu, falando na internet, como que você pode fazer para resolver vários problemas que você tem no seu dia a dia. Então, é a atitude, mais as ferramentas vão sim gerar resultado. Tá? Esse resultado vai gerar experiência. Né? E esse resultado vai gerar diferenciação, vai te colocar como referência, enfim, vai fazer muita diferença para você no seu dia a dia. Né? E aí, o que a gente pode falar é o seguinte, ó, e é uma coisa que eu falo, algumas pessoas ficam meio pé atrás comigo, mas é o seguinte, a sua atitude vale mais que a sua experiência. Né? Eu não estou falando que a sua experiência não vale nada, pelo contrário, vale muito. Eu, por exemplo, trabalho com metodologia desde 2007, né? Efetivamente desde 2007. Desde 2007, desde 2008 atuo, foi minha primeira atuação como Scrum Master, em 2008. Então, ou seja, a experiência, ela me ajuda, obviamente, ela me ajuda no meu dia a dia. Né? Só que não adianta nada eu ter uma grande experiência, eu não tenho atitude de querer pôr ela em prática. Se eu não tenho atitude de querer fazer, de encarar os problemas com o mindset certo, que a gente tem que encarar, da maneira que a gente tem que fazer, da maneira que a gente tem que abordar. Tá? Então, a atitude vale mais que a sua experiência. Então, respondendo essa pergunta de como os métodos vão impulsionar a sua carreira, os métodos ágeis irão impulsionar a sua carreira através dos resultados. Tá? Não tem mágica. Resultado, atitude gera resultado, resultado gera experiência, gera visibilidade, isso vai te colocar como referência, vai te fazer realmente ser destacado no seu dia a dia, onde você está trabalhando, e isso vai gerar experiência para você procurar uma vaga nova de emprego, enfim, várias coisas diferentes. Então, atitude. Escreve isso que eu estou te falando, pode confiar no que eu estou te falando. Atitude de encarar, atitude de fazer. Parece meio papo psicológico, de coach e tal, mas não é. É a atitude de fazer realmente diferente é que vai fazer. Encarar os problemas com o mindset da agilidade, com a simplicidade, né? Focando mais na relação das pessoas do que em processo e ferramentas, seguindo bem os valores do Manifesto Ágil, vai fazer com que você realmente tenha resultados diferenciados no seu dia a dia. Quais os benefícios e como desenvolver times ágeis? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que partir de uma frase aqui, deixa eu me tirar da frente dela aqui, que é essa frase aqui, ó, vou me tirar aqui um pouquinho, tá? Não existe agile sem time, e time aí está entre aspas aí. Né? Por que esse time aqui está entre aspas? Vou explicar. Porque aqui time não significa que você tem que ter Scrum, por exemplo, para rodar. Tá? Não é isso que eu estou querendo falar, que o Roberto está falando para rodar Scrum, porque tem que ter time, eu rodo Kanban, rodo qualquer outra coisa, rodo meu método aqui que eu criei e não tem time. Não, eu estou falando assim, sempre tem um grupo de pessoas que atua. Esse grupo de pessoas é um time. Né? Então, você sempre tem que ter esse time. As pessoas. Se é um time com 400 pessoas fazendo tudo, um monte de coisa, ou se é um time de 7, 5 pessoas, não importa. Né? Você vai ter que ter sempre um time para atuar, você vai ter que ter sempre pessoas para atuar. E a alma dos métodos ágeis é o time, são as pessoas. São como as pessoas se interagem, são as soluções que essas pessoas geram, são as coisas que esse time gera. Tá? Então, a gente tem que entender, né, um pouco esse conceito. Assim. Então, beleza, time é a alma do método ágil. Então, mas o que um time ágil é? Né? Um time ágil, na verdade, ele é, e aí eu tenho uma definição legal dele aqui, e quando algumas pessoas veem, até assustam, mas um time ágil é isso aqui, ó, para mim, ó, para mim não, eu tenho certeza que um time ágil é isso aqui. Time ágil é uma máquina, eu chamo máquina de gerar inovação e valor de negócio. Isso é um time ágil. Isso é um time ágil. Né? Então, como que todo time ágil ele tem que gerar uma alta inovação e um alto valor de negócio. Se o seu time é um time ágil, por exemplo, está dando um contexto ágil, não gera inovação e não gera valor de negócio, você não tem um time ágil. Basicamente, você deve ter um monte de pessoas fazendo alguma coisa, entregando até, pode estar até dando certo, mas se ele não gera inovação, se ele não gera valor de negócio, ele não está sendo, na essência, um time ágil. Aí você deve estar pensando, poxa, então, como, né? Então, de cara a gente já vê aqui, qual que é o benefício do time ágil? Inovação e valor de negócio, né? Hoje, quando a gente está falando de tecnologia, por exemplo, tecnologia hoje, ela é barata, né? Todo mundo tem acesso à tecnologia. Todo mundo, todas as empresas, todas as startups, todo mundo está começando a ter acesso à tecnologia, né? De ponta até as mais antigas, todo mundo tem. Né? Então, o que diferencia, na verdade, uma empresa da outra é a inovação.
É inovação, não tem jeito. Inovação é valor de negócio. É inovação para gerar valor de negócio. Várias empresas hoje, elas se destacam. O que destaca uma empresa no mercado hoje, basicamente, é inovação. Basicamente é inovação. Em qualquer que seja o setor que ela esteja. Basicamente é inovação. Tá? Então, e é inovação para gerar valor de negócio. E aí a gente tem que entender, esses são os dois principais benefícios de times ágeis. Inovação e valor de negócio. Só que a gente tem que entender, então, como que a gente cria um time ágil, né? Como que a gente faz para ter um ambiente onde a gente tenha inovação, onde a gente tenha valor de negócio gerado? Como que a gente cria um ambiente onde isso vai acontecer de uma maneira, vamos falar assim, natural, né? De uma maneira que vai falar que vai ser natural mesmo. Né? Existem três coisas básicas, assim. Existem três pontos iniciais, vamos falar assim, de como gerar, iniciais e fundamentais de como que você vai fazer para gerar um time ágil, para criar não é gerar, né? Você não cria, você não aplica e gera, não é mágico. Você tem que criar um ambiente onde esse time ágil consiga atuar gerando inovação e valor de negócio. Isso é um ambiente, é um pensamento sistêmico mesmo, é um pensamento de, poxa, como que eu gero esse ambiente? E aí, são três características que esse ambiente tem que ter, são três características fundamentais. Tem mais características, mas essas três são as bases, assim. Se você tem que ter essas três, se você tem essas três, você já está com 90% do seu, vamos falar assim, do seu ambiente setado, se é que você me entende, né? Então, a primeira delas é o quê? Autonomia. A primeira coisa que você tem que ter é autonomia. Você tem que ter um ambiente com alta autonomia. Esse time, essas pessoas, elas têm que ter autonomia sobre o que elas estão fazendo. Elas é que têm que decidir qual é a melhor solução. Elas é que têm que decidir qual é a melhor tecnologia. Elas é que têm que decidir qual é o melhor caminho a se seguir. Ou seja, elas têm que ter autonomia e poder de decisão. Por quê? Porque essas são as melhores pessoas para tomar esse tipo de decisão. Basicamente isso. Então, tem que se ter autonomia. Né? Se você não tem um ambiente onde o time, onde as pessoas que trabalham desenvolvendo um produto, um software, não tem autonomia no poder de decisão, tá? Você não vai ter inovação, porque essas pessoas vão estar sem autonomia. Alguém vai estar tomando decisão por elas. Né? Faz assim, tem que ser assim. Né? Um exemplo muito claro disso é quando o time tem um papel dentro dele de um arquiteto, de um líder técnico. Normalmente, times que têm papéis de hierárquicos dentro desse time, esse tende a ser um time com menor autonomia. Por quê? Porque as pessoas automaticamente passam a se referenciar a essa pessoa hierarquicamente diferenciada. É normal isso, é normal. Muito normal, é comum. Né? Pô, o que eu faço então? Tiro a pessoa lá? Não estou falando assim, manda o cara embora. Não é isso, não é isso. Mas você tem que criar, né, usar essa pessoa para, em vez de definir a solução, suportar a solução que o time criar. É inverter a polaridade do negócio. As pessoas têm que trabalhar para o time, não o time para as pessoas. Então, pensa nisso. Né? O SM, por exemplo, ele trabalha para o time. O PO, ele trabalha para o time. O arquiteto, ele trabalha para o time. O líder técnico, ele trabalha para o time. Porque todo mundo quer que o time tenha a melhor condição possível de trabalho. Porque se o time tem a melhor condição possível de trabalho, ele tem o melhor resultado possível. Basicamente é isso. Então, essa é a inversão de polaridade que a gente tem que ter. Esse é o primeiro, autonomia. O segundo que a gente tem que ter é o quê? Propósito. Acho que está até escrito errado, né? Propósito. O saber o que vai ser feito, né? Saber onde tem que chegar, saber as coisas que tem que saber o que eu estou fazendo, qual é o impacto que isso vai gerar no meu cliente, qual é o impacto que vai gerar no mundo, né? O propósito, onde que esse projeto, esse produto quer chegar. Né? Poxa, eu quero converter 10% a mais de cliente, eu quero aumentar minha rentabilidade em 50%, sei lá. Tem que se ter um propósito, o time tem que conhecer esse propósito. A partir do momento que ele conhece esse propósito, ele tem autonomia, ele consegue tomar a melhor decisão possível para atingir o propósito. Para pensar, as coisas se conectam. Propósito, autonomia. Se ele tem autonomia, ele toma a melhor decisão para chegar no seu propósito. Tá? E o terceiro é aprendizado. Tá? O que é o aprendizado? Aprendizado aqui é aprender mesmo, mas aprender como? Errando. Então, tem que ter espaço para errar. Tem que ter espaço para errar. Errar não é ruim, é bom. Errando a gente aprende.
né? A gente vive esse lema, mas quando alguém erra, a gente manda o cara embora, a gente põe o cara de castigo, tira o cara do time. Pô, não sei o quê, o cara subiu um bug em produção, deu um déficit de 2 milhões de reais. Não, ele descobriu um problema, né, na verdade. Ele deu um golpe de sorte lá que descobriu um problema ali. E agora você pode melhorar, por exemplo, seu deploy em produção, não tem mais esse problema. Né? Então você tem um aprendizado, ou seja, você tem que ter um aprendizado. Se você tem autonomia, propósito e aprendizado, né, com o ambiente, o aprendizado é muito na parte de poder errar e aprender com os erros, você vai ter um time que vai gerar inovação e valor de negócio. Vai ter, não tem jeito. Porque esse time vai tomar as decisões que ele acredita que são as melhores para atingir o seu propósito. Quando ele errar, ele vai aprender como tomar a decisão de novo e vai tomar a melhor decisão seguinte. Ou seja, cada vez mais ele vai estar mais engajado e vai estar mais pronto e mais preparado para gerar inovação e valor de negócio. Então, é assim que se cria, é assim que se fomenta, estimula um time ágil. Como tirar o seu time da zona de conforto? Né? Como tirar o seu time da zona de conforto? Vamos só entender um pouquinho aqui, né? E antes de mais nada, a gente tem que entrar num ponto aqui que é muito interessante, que é o seguinte: zona de conforto vai matar o seu time. Tá? O que é um time numa zona de conforto? Vou explicar o que é um time numa zona de conforto, as características de um time numa zona de conforto, para todo mundo se entender o que é zona de conforto. Tá? Sabe aquele time que é bom, aquele time bonzão, que entrega bem, né? Que tem sempre a mesma velocity, que é extremamente previsível, né? Pego aqui um roadmap aqui, ó, sei que eu faço 50 pontos por sprint, ou 50 pontos por semana, enfim, sei lá, e eu consigo entregar, vou lá e entrego, às vezes entrego um pouquinho mais, às vezes entrego um pouquinho menos, mas é aquele time tranquilo, aquele time ali que tá, como o pessoal chama de voo de cruzeiro, né? Esse é um time dentro da zona de conforto. Esse é um time dentro da zona de conforto. Tá? Aí, quando eu falo isso, normalmente as pessoas falam, o quê? Esse time é perfeito. Não, esse time não é perfeito. Né? Esse time, ele está numa zona de conforto, ele está no que eu chamo de falso sucesso. Né? A gente tem que entender qual que é o grande segredo por trás de um time. Né? Qual que é o grande segredo da metodologia ágil? Qual que é o grande segredo por trás de um time ágil? Né? Não é entregar dentro com previsão, com previsibilidade, não é isso. Um time ágil, ele tem que ter uma característica que ela é crucial para não ter esse tipo de cenário do falso sucesso, né? Do time achar que tá tudo perfeito ali, mas tá tudo perfeito ele dentro do aquário dele, né? Dentro da redoma que ele vive. Não, aqui, ó, nosso time faz assim, funciona, é uma beleza, a gente entrega bem, a gente tem previsibilidade, não sei o quê. Isso é um time que está dentro de uma zona de conforto. Às vezes tem vários problemas ali, não problemas, mas tem vários pontos ali que poderiam ser melhorados, que fariam esse time estar em outro patamar. Né? Eu mesmo já encarei situações de pegar times com mais de 5 anos, no mesmo contexto, fazendo a mesma coisa. E todo mundo feliz, o cliente feliz, o time feliz, sendo que tinha várias coisas que se a gente fizesse, a gente mudava o patamar. Fazia muito mais. Né? Mas isso é uma mania que a gente tem de querer só melhorar as coisas quando tem problema. Né? E, na verdade, a gente tem que melhorar as coisas constantemente, independente se tem problema ou não. Né? É independente. Né? Então, times ágeis, né? Times ágeis, eu gosto dessa definição aqui. Ó. Times ágeis são times em constante evolução. Times ágeis são times em constante evolução. Né? Isso são times ágeis. Um time ágil, até acabei de falar aqui, né, na resposta dele, um time maduro é o time que evolui, é o time constantemente. É um time que vai fazer amanhã melhor do que hoje, mesmo que hoje tenha sido melhor do que ontem. Então, é um time que vai estar sempre fazendo melhor, sempre fazendo melhor, sempre fazendo melhor. E como que você deve estar pensando, poxa, então como então que eu faço o meu time fazer coisas melhores? Como que eu vou fazer meu time fazer coisas melhores? É a grande pergunta que eu faço. Pô, meu time já é bom, eu vou falar coisas, vão rir da minha cara. Né? E aí, é porque a gente para de usar um negócio que é isso aqui, ó, visibilidade, transparência. Né? Mas não é só visibilidade, por exemplo, do meu burn down, do meu roadmap, do minha entrega. Não é visibilidade métrica para todo mundo ver, para inglês ver, não. A gente tem que ter visibilidade dos fatos. Que são um tipo específico de fato. Desse tipo de fato aqui. Dos fatos que deixam o seu time improdutivo. Acabei de falar da motivação.
né? Acabei de falar da motivação. Como que eu faço para manter as pessoas motivadas? Eu falei que a pergunta deveria ser inversa, né? O que está fazendo essas pessoas perderem a motivação? O time é a mesma coisa. Um time que é, vamos falar assim, que vive no falso sucesso, a gente tem que estar sempre perguntando não só esse time, para todos os times, na verdade, a gente tem que estar sempre perguntando o que está deixando a gente improdutivo hoje? O que está deixando esse time mais improdutivo hoje? O que me deixa improdutivo hoje? O que está me deixando improdutivo? E eu tenho que resolver. Só que isso tem que ser um fato. Isso tem que ser um fato para ser atacado. Todo mundo tem que entender que aquilo deixa o seu time mais improdutivo. Então, é tendo visibilidade dos fatos que deixam o seu time improdutivo que você vai tirar o seu time da zona de conforto. É dessa maneira que você tira o seu time da zona de conforto, tá? Então, essa é a resposta. Como eu tiro o meu time da zona de conforto? Visibilidade dos fatos que deixam o seu time improdutivo. Como descobrir se seu time é realmente produtivo? Né? Essa é a pergunta de $1 milhão aí, vamos falar. Né? A gente fala muito de produtividade, a gente fala muito que o time tem uma velocity muito boa, a gente fala muito que o time tem uma throughput muito boa, a gente fala muito que o time é muito bom, enfim, um monte de coisa. A gente vive falando de produtividade, a própria Rafaela perguntou indicadores sobre times Scrum. Tá? Só que antes de a gente falar de produtividade, a gente tem que entender o que é ser produtivo. Né? Na verdade, o que é um time produtivo? A gente tem que entender o que é um time produtivo. Né? Será que um time produtivo é um time que produz muito, é um time que tem uma velocity grande, é um time que entrega as histórias dentro do prazo, isso é um time produtivo? Né? Eu acredito que não. Né? Eu acredito, aliás, podem ser, tá? Eu acredito, e eu acho que a melhor definição de time produtivo é essa aqui, ó. Time produtivo é time que entrega o máximo de valor no menor espaço de tempo. Isso é um time produtivo. Tá? Time produtivo é o time que entrega o maior número de valor no menor espaço de tempo. É isso. Tá? Isso não tem relação com trabalhar muito, isso não tem relação com entregar muito. É o time, na verdade, né? É o time que não é o time que faz muito, é o time que faz o certo. Né? É o time que realmente tudo que ele faz gera valor para o cliente, para o produto, para qualquer coisa. Então, isso é um time. Aí você deve ficar pensando, né? Pô, mas beleza. Então, como que eu vou saber se meu time está gerando valor ou não para o meu cliente? Né? Como que eu vou saber? Porque, entendi que eu tenho que entregar o máximo de valor para o meu cliente. Mas como que eu vou saber se meu time está entregando valor ou não para o meu cliente? Como que eu vou saber se isso está funcionando ou não? Eu sei que meu time está trabalhando todo dia, estão aqui, então vem aqui, trabalha 8 horas por dia, todo mundo, minhas 20 pessoas, mas será que eles estão gerando valor? Como é que eu sei que eles estão gerando valor? Existe, né? Na verdade, o que vai te ajudar a identificar isso são as próprias iterações. Né? Você vai ter que saber a cada iteração que você faz, a cada resultado, a cada entrega que você tem, a cada iteração, deixa eu até rabiscar aqui, né? Trabalhar o desenho, a cada iteração que você entrega, você vai ter que saber. Você vai ter um feedback, né? Qual que é o feedback? Pô, isso aqui gerou mais valor para mim, isso aqui não gerou mais valor para mim. E aí você vai calibrando. Então, cada vez mais, a cada ciclo, você calibra o que é que está gerando valor, o que não está gerando valor. Né? E com a constância do tempo, você vai começar, seu time vai começar a entender o que? Olha, isso aqui me deixa improdutivo, é aquilo que eu falei na pergunta anterior. Isso aqui está me deixando improdutivo, isso aqui está me fazendo gerar menos valor. Então, eu vou mudar essa estratégia aqui para gerar mais valor. Eu vou tirar esse processo para gerar mais valor. Vou fazer isso aqui diferente, fazer o deploy diferente, fazer isso aqui diferente para gerar cada vez mais valor. Né? Então, na verdade, se você quer saber, né, tem uma frase aqui que eu vou fechar aqui para responder essa quinta e última pergunta, que é uma frase que eu uso muito, né, que na verdade é que conta o segredo de um time produtivo. Né? O segredo de um time produtivo é isso aqui, ó. Eita, eu fiquei na frente. O segredo de um time produtivo o segredo do time produtivo é focar no que deixa ele improdutivo. Basicamente é isso. Você tem que saber o que te deixa improdutivo. A partir do momento que você sabe o que te deixa improdutivo, você está apto a se tornar mais produtivo. E o que é ser improdutivo? É o que me faz gerar menos valor para o meu cliente. É o que me faz gerar menos valor para as pessoas que eu trabalho. É o que me faz gerar menos valor para o próprio time. Tudo isso me deixa improdutivo. Né? Então, quanto mais eu sei as coisas que me deixam improdutivo,
mais apto e mais pronto eu estou para ser produtivo, para me tornar um time produtivo. Então, como que você sabe se seu time é produtivo? É sabendo se ele está realmente reduzindo as coisas que deixam esse time improdutivo.